Nosso grupo vai falar sobre a Revolução Industrial no século XXI e as novas formas de relação entre o homem e a natureza. O nascimento das indústrias causou grandes transformações na economia mundial, como no estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a exploração dos recursos da natureza. Além disso, a Revolução Industrial foi responsável por grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho. Mas antes das entrevistas, precisamos entender o que foi o processo de Revolução Industrial. A Revolução Industrial teve início de maneira pioneira na Inglaterra no século XVIII e causou grandes transformações nas relações de trabalho e no sistema de produção. Oi, bom dia, meu nome é Wagner, estamos aqui com o Rodrigo e eu vou fazer uma pergunta para ele e ele vai me responder aqui. Rodrigo, o que é necessário para atingir um crescimento econômico sustentável? O crescimento sustentável é uma forma de você tirar os recursos naturais da natureza e sem denegrir o meio ambiente, né? Então, nós temos que pensar dessa forma, como tirar o benefício do meio ambiente para questões econômicas, para a questão da sociedade em si. Então, nós temos algumas modalidades de economia sustentável que são válidas hoje, que estamos criando para poder conseguir explorar o meio ambiente e não fazer tanto mal para ele. Então, dá um exemplo aí que a gente fala bastante da rotação de cultura, que é a questão de você utilizar uma determinada área, um quarto dela, e aí você produzir ali, plantar, e depois você retirar e partir para uma outra área e descansar ela. Então, quer dizer, isso aí, você está fazendo um reflorestamento dessa área que já foi usada, você não está denegrindo muito o solo e você está reativando esse solo com questões de nutrientes. E a gente tem uma outra questão também, de preservação das matas ciliares, das regiões ribeirinhas, que aí você pode ter uma plantação, por exemplo, próximo aos rios, e não usar agrotóxicos, mas dos agrícolas orgânicos, que você usa adubos orgânicos, naturais e tudo mais. Então, são formas de você preservar o solo e produzir economicamente. Então, assim, eu acho que o mais importante é você ter a consciência de que você vai produzir e preservar o meio ambiente. Acho que é a melhor forma hoje que a gente consegue trabalhar isso, devido até aos problemas ambientais que a gente está tendo, questão de agrotóxicos, enfim, é mais ou menos essa questão. Bom dia, hoje viemos aqui com Michel fazer uma pergunta para ele. Então, Michel, o que você acha sobre a evolução do mundo sobre as indústrias? Bom dia, eu sou Michel, sou aluno da UERJ, aqui FFP, de Pedagogia, e eu acho que a evolução desenfreada do mundo sobre as indústrias, esse capitalismo desenfreado que a gente vive, causa um impacto ambiental muito grande e muito negativo, porque a gente extrai muita coisa, a gente tem superlotação de produtos e ao mesmo tempo a gente não resolve problemas socioeconômicos, que a gente não resolve a fome, sendo que a gente tem mais alimentos do que pessoas e ainda tem problema de fome, e a gente extrai muito as coisas que a gente está vivenciando, as crises na Amazônia, o desmatamento muito grande, desenfreado, que são fomentados pela indústria. Então eu penso isso, eu penso que deveria se repensar maneiras sustentáveis de que, não que as indústrias acabem, mas que elas possam se manter de uma forma mais sustentável e que possa se prolongar ao longo dos anos, porque se continuar essa extração louca e desenfreada, não terá mais futuro. Então é uma coisa que pense no futuro. Muito obrigado, Michel, pela entrevista. Bom dia, sou Daniel Medeiros, estudo no Poli, estou aqui na UERJ para entrevistar a Ana Carolina, fazer uma pergunta sobre a Revolução Industrial, sobre sustentabilidade. O que você acha que as indústrias devem fazer para utilizar recursos naturais de uma maneira mais sustentável? Então, primeiramente, seria reduzir os índices altíssimos de água que eles utilizam, que é um desperdício gigantesco, por exemplo, na agricultura e na agropecuária. Diminuir o índice de plásticos e microplásticos que são despejados nas redes de esgoto, que não existe um tratamento para isso. E terceiro, eles aprimorarem essas novas tecnologias, por exemplo, na criação de embalagens, né? Ser uma coisa que você possa de fato reciclar e não apenas jogar fora num lixo que não é tratado e coletado corretamente. Oi, hoje estamos aqui com a Camila e vamos fazer algumas perguntas para ela. O que você acha que as indústrias devem fazer para utilizar os recursos naturais de uma maneira mais sustentável? Eu acho que a empresa, a indústria tem que avaliar
aonde ela pode melhorar em relação ao uso sustentável. Talvez economizar água, reutilizar água, fazer tratamento de esgoto, enfim, ver aonde ela porque toda indústria ela usa produtos poluentes, então ela precisa dar menos produtos poluentes ou fazer alguma forma de poluir menos. Enfim, a indústria precisa avaliar dentro da empresa o que ela pode fazer para melhorar a sustentabilidade. O que o processo industrial nos dias de hoje é para você? Eu acho que é importante, né? Porque faz parte hoje da nossa vida, do nosso dia a dia, das nossas... enfim, tudo que a gente tem praticamente é feito por uma indústria, tudo que a gente consegue consumir, comprar, tudo hoje vem de uma indústria, né? A gente até tem um pouco de artesanato, mas a maioria das coisas, a comida que a gente come, a roupa que a gente veste, enfim, tudo vem de uma indústria, então eu acho que é muito importante. O que você acha sobre a evolução do mundo sobre as indústrias? O que hoje em dia a gente está evoluído e naquela época a gente não era tão evoluído quanto somos hoje? Tipo, antigamente era usada muita mão de obra geralmente escrava, né? Infelizmente era usada mão de obra escrava. E hoje em dia a gente já está bem evoluído nesse quesito de indústrias. O que o senhor acha sobre isso? Bem, eu vejo que a industrialização é uma coisa que a gente não tem nem como conter, é muito útil para nós, né? Mas um filósofo que eu gosto muito e respeito muito, que é Karl Marx, ele ensinava sobre os meios de produção. Infelizmente, o proletariado, o trabalhador, ele não assimilou o que Karl Marx falou, e nós não temos o meio de produzir. E até hoje nós estamos esperando que alguém nos contrate, que o empresário nos contrate, e como você falou sobre a industrialização, a máquina sempre teve o mesmo objetivo, ela sempre tomou o lugar do ser humano. Então o que eu vejo de bom é que tem produto mais barato, o que um rei antigamente podia ter antes da Revolução, eu e você, nós podemos ter, o consumo foi expandido, mas a parte ruim que eu vejo é que está tudo muito concentrado. São grandes empresas. Na minha visão, em vez de, por exemplo, você tem um Extra que nós estamos aqui, você podia ter cooperativa de pequenos vendedores, cooperativa de pequenos produtores. Não grande, uma empresa tão grande como essa que é dividida no Brasil inteiro, tem a empresa, a marca Extra. Exato, e trazendo a parte ruim. Na minha visão, o que seria bom? Cooperativa de vendedores, que tivesse o Extra, mas também eu tivesse condição de chegar ao produtor e comprar o meu artigo de qualidade e vender em pequena escala. Você diz para mim então que você gostaria de comprar direto com o fornecedor, que ele vendesse pelo mesmo preço que ele venderia para um Extra. Pela minha ideologia, uma lógica, ótimo, uma ideia. Sua colocação foi, pela minha ideologia, eu creio que a pessoa física deveria ter acesso aos meios de produção. Para mim seria ótimo, mas eu também queria ter a oportunidade de comprar no Extra se eu quisesse. Vamos dizer que eu em vez de ser só um consumidor, eu também eu fosse também pequeno empresário. Eu também queria a opção de chegar no Extra e comprar em grande escala, chegar no lugar. Mas a parte ruim que eu falo para você é que está tudo muito concentrado. Na minha visão, o trabalhador ele deveria ter os meios de tocar o seu negócio, de comprar a sua máquina para ele subsistir e não ficar na dependência dos quase impossível, né? Porque hoje em dia uma máquina, como ele diz, é muito cara, exato. Da forma que você falou, talvez... É uma grana muito alta para poder investir. Exato, ótima observação. Talvez somente você ter uma forma de liberar patentes, primeiro de passar conhecimento, certo? Se você crescesse sabendo como fazer a máquina. Um exemplo, crescer sabendo como fazer a máquina. Você ter acesso a matéria-prima da máquina e você ter liberdade de você produzir sua máquina. Bom dia, meu nome é Julia Radassa, senhor é? Rafael Monteiro. E a gente vai fazer uma pergunta. O que você acha sobre o processo industrial que contribuiu com o desgaste da natureza? Então, a maioria das empresas hoje em dia, elas estão tentando conseguir certificações, né, que não prejudiquem muito o meio ambiente. Só que cada vez mais as empresas poluem o meio ambiente. Como é que eu posso dizer? Por mais que eles estão tentando receber essas certificações, selo verde, coleta seletiva e tudo isso, a maioria delas
por mais que seja direcionado a esse caminho de tentar ser uma empresa sustentável, elas continuam descartando lixos em locais impróprios, fazendo coletas seletivas em aspas, porque a maioria dos resíduos às vezes são jogados em locais impróprios. Tanto a questão de uso de papéis recicláveis, a maioria das empresas que você visita ou que de repente você vai fazer algum serviço, algum tipo de serviço, você vê que os papéis não são recicláveis, são papéis normais. Então, quer dizer, eu acho que nos dias de hoje já era para a gente estar com um pensamento muito mais avançado sobre isso. As empresas continuam ainda prejudicando muito o meio ambiente. Meu nome é João Paulo, eu estou aqui com a Elizabeth. O que é o processo industrial nos dias de hoje? Você acha que para você ele é muito importante? Sim, para mim, para a sociedade como um todo, em termos de desenvolvimento social, geração de empregos, avanços na tecnologia, muito tem contribuído para o avanço da sociedade. Podemos ver que a Revolução Industrial precisa de uma sustentabilidade, pois ela é muito importante para a preservação do nosso planeta e com isso para a preservação das próximas gerações que virão.